Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente analisar a carteira do fundo da Ártica, o Ártica Long Term FIA. Eu fiz um outro vídeo aqui analisando a gestora como um todo, tá? Vou deixar na descrição. É um vídeo onde eu faço uma análise mais rígida, onde eu também considero análise do perfil do gestor, né? Se o gestor ele tem um perfil psicológico e um perfil midiático condizente com o que a gente acredita aqui no canal. A gente também analisa mais profundamente a filosofia de investimentos da gestora, entre outros pontos, tá? Agora, nesse vídeo aqui eu vou focar mais na carteira do fundo da Ártica. A Ártica que teve aí um belo retorno em 2024, ficou em primeiro lugar no nosso ranking de fundos de ações aqui no canal. Vou deixar também na descrição um vídeo onde eu faço um repasso, né, de como foram os resultados dos principais fundos de ações que nós acompanhamos aqui. E vamos lá para o vídeo para analisar a carteira do fundo da Ártica. Bom, eu uso aqui o site da CVM, tá, pessoal? Sempre para olhar as carteiras. A gente tem uma defasagem de 6 meses, como muitos já sabem. Então, a gente tem que pegar a última carteira disponível, que é a carteira do mês 6, aqui 6 de 2024, tá? Como esses fundos, eles normalmente carregam as posições por bastante tempo, é de se esperar que muitas das posições que eles têm atualmente, ainda eles possuem em carteira, tá? Eles têm uma rotatividade aí, vamos dizer, de talvez 3 anos para cada posição, então, até mais às vezes, né? Às vezes eles carregam por muito mais tempo que isso, então dá pra gente esperar que a carteira de hoje ainda é bastante parecida com essa, tá? Então vamos começar aqui com a carteira deles. Primeira posição aqui na tabela da CVM é Itaú, ITUB3, com 28% do patrimônio líquido. Porém, pessoal, eu até entrei em contato com a área de RI da Ártica e eles me informaram que essa posição em Itaú é um long short, tá? Então a gente pode ver que lá embaixo, tá? Eles têm uma posição vendida em Itaú, tá? Aqui obrigações recebidas em empréstimo, significa que eles receberam o empréstimo para shortear isso, tá? De menos 40% do patrimônio. Se a gente somar esse menos 40 aqui com o 28 que eles têm aqui em ITUB 3 e o 12 que eles têm em ITUB 4, tá? Dá aí o 40% que está shorteado. Então é um long short, é apenas, eles não fazem short normalmente, tá? Eles fazem apenas um long short para arbitrar, porque eles acham que talvez a ITUB 3 tem mais vantagem em relação à ITUB 4. Apenas aí uma arbitragem que eles estão fazendo. A gente não pode considerar isso como a principal posição comprada do fundo, tá? A gente já tem que ir para a segunda posição aqui. Eles me informaram que só tem apenas uma posição que eles fazem long short, que é Itaú, tá? Não tem mais nada disso no fundo. O resto são todas posições compradas por um longo prazo, que se baseiam na filosofia deles, né? Quem quiser entender um pouco mais a filosofia deles, eu recomendo realmente olhar o link que eu vou deixar na descrição, onde eu faço a análise da filosofia da Ártica Investimentos, beleza? Bom, então, a principal posição deles aí no mês 6, aí em junho de 2024, era Porto Seguro, como a gente pode ver aqui, 27%. A Porto Seguro, a gente poderia até dizer que é uma ação de valor, né, de Valor Invest. A gente pode abrir aqui no Fundamentos e dar uma olhada no como é que estão os múltiplos, né? Dá até para dizer que são múltiplos e resultados bem parecidos com o do Itaú ou dos principais bancões, tá? A gente pode ver aqui um alto retorno sobre o patrimônio líquido, né? Bem alto para uma seguradora, de quase 20%, tá? Uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido aí na linha com os melhores bancos, né? Ali como Itaú, até melhor do que Banco do Brasil, por exemplo, tá? E indicador de preço-lucro aí abaixo de 10, né? 8, 9 vezes, indicador de preço-valor patrimonial um pouco acima de 1, né? Então, a gente pode ver aí que tem uma alta rentabilidade com múltiplos razoavelmente ok. Não são múltiplos baixíssimos, mas não são múltiplos muito altos. A gente não tem nenhum múltiplo aqui, nenhum preço-lucro acima de 10 e nenhum PVPA acima de 2 vezes. Tá? Então, dá para a gente dizer que são múltiplos bem condizentes com esse nível de rentabilidade. Vale lembrar também que a Ártica já carrega essa posição em Porto Seguro há bastante tempo. Tá? Eles carregam aí há alguns anos já, é só a gente ver as cartas e os comentários do gestor, né? E eles gostam bastante da vantagem de marca da Porto Seguro em relação aos competidores, tá? Então, dá para fazer uma associação realmente com a filosofia de investimentos deles, né? Onde eles buscam as empresas líderes de mercado, que têm alguma vantagem competitiva ali no setor, mas que estão descontadas em relação ao valor justo na visão deles, ok? Então, essa é a primeira posição. Vale lembrar que é uma posição bastante concentrada, aí de 27%. É difícil ver um fundo que concentra mais do que 20% desses que a gente acompanha. Acho que só a Tarpon concentra mais ou menos nesse nível aqui, até mais, tá? Então a gente pode considerar aí a Ártica e a Tarpon como as gestoras que mais concentram as posições, né? Mas na visão desses gestores, uma concentração excessiva em uma empresa que eles têm bastante convicção
na verdade, não aumenta o risco, na verdade reduz o risco, porque tem mais chances de eles estarem certos, né, e isso dá resultado, tá? Mas, obviamente, a gente tem que ter cuidado, né, e talvez esperar que possa acontecer um período ali que as cotas estejam machucadas, porque se uma posição dessa aqui, que tem 27% do patrimônio, der uma oscilada, acontecer alguma coisa, algum ruído, realmente pode impactar a cota, tá? Então, o investidor tem que estar ciente disso, por isso ele tem que estar ciente que esse gestor aqui, ele concentra em algumas posições, tá? Então, ele não pode estar olhando cota todo dia, tem que estar bem ciente disso aí, tá? Bom, vamos para a segunda maior posição do fundo, que é Marco Polo, Pomo 4. É uma posição também relevante. Na verdade, a gente tem que somar Pomo 3 e Pomo 4. Eles têm aqui Pomo 4 e Pomo 3, tá? Na terceira posição. E as duas somadas, a gente tem 15% em Pomo 4 e 13% em Pomo 3. As duas somadas dão quase 30%, dá o mesmo peso aí de Porto Seguro, tá? Então, as top duas principais ações do fundo dá 50% do patrimônio. É bastante concentração, tá? Dá para dizer aí que é um fundo que metade do patrimônio está concentrado em duas empresas. E vamos dar uma olhada aqui no fundamentos também, como que é o perfil da Marco Polo, para ver se também faz sentido com essa filosofia de investimentos da Ártica. A gente pode ver aqui que é uma small cap, né? Abaixo aí de 10 bilhões de reais de valor de mercado, é uma empresa aí do sul do Brasil, né, que faz a montagem de ônibus, né, carroceria de ônibus e tal. Também uma empresa que tem múltiplos mais baixos, empresa de Vale Invest também daria para classificar, múltiplo aí preço-lucro abaixo de 10, PVPA não tão exagerado, 2,3 vezes, EV/EBITDA na linha dos industriais, né, de 7 vezes, algo em torno de 5 a 7 vezes é o que oscila essas empresas mais industriais. O que chama atenção é um dividend yield alto de 7%, acima aí daquela linha de 6% do Décio Bazin, né? Então, é um dividend yield alto para uma empresa que cresce. A gente vê aqui que o crescimento da receita nos últimos 5 anos tem crescido um pouco, né, 23%. Uma empresa que depende de ciclos de mercado para crescer, mas chama atenção esse dividend yield alto, tá, para uma empresa que tem bons retornos e receita crescendo. A gente vê aqui também os indicadores de rentabilidade altos, né, um ROIC muito bom, de 20%. É difícil hoje na economia brasileira encontrar uma empresa industrial com um ROIC na faixa de 20%, onde o capital realmente é muito melhor investir naquele negócio do que investir na taxa de juros. Então, essas empresas aqui são pegadas a dedo ali, né? São empresas difíceis de achar, que têm altas rentabilidades e com indicadores fundamentalistas aqui bastante atraentes, como dividend yield alto e preço-lucro baixo, tá? Então, também é uma outra empresa que entra nessa filosofia de investimentos da Ártica, aí de empresas líderes de mercado, com qualidade do negócio, mas que estão descontadas, tá? Eles carregam isso por alguns anos. Então, a gente pode ver aqui já realmente um alinhamento entre o que eles falam, né, a filosofia deles, e realmente o que tem na carteira, tá? E vamos só ver também aqui a terceira maior posição, que é Multilaser, né? Tem 13%, que eu acho que é a empresa mais arriscada da carteira deles. Eles estão realmente apostando em uma melhoria da empresa, um turnaround, né? Depois de um mau momento da Multilaser. Eu abri aqui fundamentos, a gente pode ver que é uma empresa que está muito descontada em relação ao que eles têm de patrimônio, tá? O PVPA de 0,30. Então, o que eles têm de patrimônio lá, hoje a empresa está precificada em 30% disso, tá? Então, se ela fosse liquidada hoje, né, ela valeria aí, talvez mais de 3 vezes o que ela tem hoje de valor de mercado. Ela tem aí um caixa de quase 750 milhões de reais, quase o valor de mercado da empresa, né? Mas ela teve uma sessão de maus resultados. A gente pode ver aqui que a receita tem caído, né, nos últimos anos, por más decisões do negócio, e até a parte final do balanço ali de lucro, ela tem dado prejuízo nos últimos períodos, né? Então, por isso que a ação tem sido bastante penalizada. Na verdade, a ação vem caindo bastante, a gente pode ver aqui, né? A ação só vem caindo, mas é uma aposta aí deles de que vai haver uma melhoria na empresa, né? Um turnaround, chamado turnaround, né? Então, é uma carteira aqui que para muitas pessoas é arriscada, só que para quem entende Value Investing sabe que quando é tomada uma posição assim com convicção, vale a pena concentrar nessas melhores empresas. Outras ações interessantes que a gente pode ver aqui, tem aqui BMB4, que é Banco Mercantil, se eu não estou enganado, que eles já carregam também essa posição há um bom tempo, é um outro banco aqui, que tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido bastante alta, né, de 35%, e aí um preço-lucro de 5,5 vezes. Tá?
são empresas fora do radar aí também, né? Então é de se esperar que eles acabem entrando em alguns cases mais fora do radar. A gente tem aqui o Whirlpool, tem um pouco aqui de BTG, só que posições aí que não representam muito no patrimônio, né? Acho que talvez são algumas apostas deles, mas vamos dizer que o resultado do fundo da Ártica vai depender muito do resultado dessas duas principais posições, Porto Seguro e Marco Polo, tá? Então dá para a gente ficar bem atento no resultado dessas duas empresas para quem tem investimentos aqui no Ártica ou para quem gostaria de entrar no Ártica Long Term FIA. Para dar mais uma analisada aqui na parte de baixo da carteira deles, a gente vê que tem duas posições em investimento no exterior aqui, na British American Tobacco e na Nexo Group. São posições pequenas, né, de 2% do patrimônio cada uma. Então, a gente vê que o fundo é focado em Brasil, mas eles têm a possibilidade de alocar um pouco no exterior. Isso é bom, dá uma flexibilidade um pouco maior. Se o mercado brasileiro estiver caro, eles vão aumentar essa posição, né? Eles vão tentar achar mais cases lá fora, mas a gente vê que a especialidade deles é em ações no Brasil, tá? E vamos ver quanto que eles têm em caixa, né? Isso é importante também para entender como é que está a visão deles em relação ao mercado. Eles têm aqui 3,9% em caixa, tá? É uma posição baixa, né? Dá para ver que eles entendem que o mercado está barato, então vale a pena estar majoritariamente comprado no momento, beleza? Então é isso, pessoal, essa é a análise da carteira aí da Ártica. É um fundo que eu considero novo, eles ainda têm um patrimônio pequeno, eles ainda não têm muitos cotistas, então é um fundo que a gente pode esperar mais exposição ao risco, tá? Eles vão querer mostrar mais serviço, né? Eles vão querer confiar nessas principais teses e talvez a gente pode esperar realmente um retorno maior do que os outros fundos mais antigos. Por isso que eu falo que é sempre importante fazer essa composição na carteira entre fundos mais novos e fundos mais antigos, onde os fundos mais novos vão tomar mais risco e esses fundos mais antigos vão ter aí uma preocupação em preservar um pouco mais o patrimônio, o capital. Então essa mistura, né, eu acho que ela traz essa possibilidade de um retorno ajustado ao risco para o investidor, tá? Por isso que na nossa carteira recomendada, que eu vou deixar o link aí na descrição, a gente tem essa combinação, né, dos melhores fundos mais antigos e dos fundos mais novos, tá bom?